Ele entrou na oficina rindo. Saiu em silêncio. E ninguém que estava ali naquele dia jamais esqueceu o som daquele motor rugindo. A resposta mais poderosa que uma mulher já deu, sem precisar dizer uma única palavra. A manhã ainda carregava aquele cheiro denso de óleo misturado com cimento úmido, quando Lorena empurrou o portão de ferro da oficina Arthur com o ombro. Sempre no mesmo canto, sempre a mesma resistência, sempre aquele rangido específico que nenhum ajuste havia conseguido eliminar em todos esses anos. Ela não tentava mais consertar. Havia coisas que fazem parte de um lugar de um jeito que vai além do funcional. Aquele rangido era quase uma saudação. Era a oficina dizendo bom dia do jeito que sabia. Ela acendeu a luz. A lâmpada fluorescente piscou 3 vezes antes de pegar. Outro costume antigo que ela havia parado de tentar entender. Depois veio o ritual de sempre. Avental pendurado no gancho certo, ferramentas verificadas na bancada comprida onde cada objeto tinha o seu lugar exato, o quadro negro consultado para lembrar os serviços do dia. O nome pintado à mão na fachada, Oficina Arthur, em letras levemente irregulares num tom de azul que o pai havia misturado pessoalmente porque a mãe de Lorena adorava aquela cor, estava ali como sempre, resistindo ao sol e ao tempo com uma teimosia que Lorena achava que tinha a ver com quem havia pintado. Seu Arthur havia feito tudo naquela oficina com as próprias mãos. As paredes, os boxes, a bancada, o quadro. E depois havia ensinado a filha a fazer o mesmo, não apenas com as ferramentas, mas com a atenção, com o respeito silencioso pelo trabalho, com a ideia de que um motor não é uma máquina fria, é um conjunto de partes que dependem umas das outras e quando uma falha, todas sofrem. Ele dizia isso quando ela ainda mal chegava à altura da bancada e ela levou anos para entender que ele não estava falando só de motores. Dirceu chegou pouco depois. O aprendiz mais recente da oficina era jovem o suficiente para ainda ter mais entusiasmo do que técnica, mas observava tudo com uma atenção que Lorena havia notado desde o primeiro dia. Ele pendurou o avental, acenou para ela e foi direto ao carro que estava no primeiro box. Um modelo antigo de motor a carburador que precisava de calibração fina. Dona Lorena, esse aqui tá me vencendo, ele disse, coçando a nuca com a expressão levemente derrotada de quem não quer admitir que não sabe, mas sabe que não sabe. Motor não vence ninguém. Ela respondeu sem tirar os olhos dos instrumentos que organizava. Motor que parece impossível é motor que ainda não encontrou quem sabe ouvi-lo. Para. Escuta o que ele está falando antes de mexer em qualquer coisa. Dirceu ficou parado por um segundo, olhando para o motor como se aquilo fosse uma instrução literal. Depois, devagar, se inclinou e ficou em silêncio. E depois de alguns segundos, ouviu. Lorena não viu a expressão dele naquele momento. Mas mais tarde, ele diria que foi a primeira vez que entendeu o que ela queria dizer. Fazia pouco mais de 1 hora que o dia havia começado quando o som chegou antes do carro. Era um chiado agudo mesclado com um batimento irregular que qualquer mecânico experiente reconhece antes mesmo de ver a fonte. O tipo de sinal que um motor envia quando está sendo ignorado há tempo demais. O veículo entrou pelo portão como quem não queria entrar. Devagar, envergonhado do próprio estado. Fumaça branca escapava em fios finos pelo capô. O painel visível pela janela do motorista exibia um conjunto de alertas que fariam qualquer pessoa com conhecimento básico ter parado o carro quilômetros antes. Era um automóvel de luxo, daqueles que custam mais do que a maioria das famílias ganha em muitos anos somados. A lataria tinha o brilho caro de quem paga pelo cuidado sem entender o que está sendo cuidado. O homem que desceu tinha a mesma natureza do carro. Henrique Salomão era o tipo de pessoa que ocupa o espaço antes de entrar nele. A postura, o paletó impecável apesar do calor da manhã, o celular na mão como extensão do próprio corpo, tudo comunicava uma coisa com clareza. Ele estava acostumado a que o mundo se organizasse ao redor dele, e não o contrário. Seus olhos varreram a oficina com aquela avaliação rápida e silenciosa de quem classifica lugares em categorias fixas. E a oficina Arthur, com suas paredes simples e seu cheiro honesto de trabalho, claramente havia caído numa categoria específica. O olhar dele passou por Lorena como se ela fosse parte do cenário. "Tem algum mecânico disponível?" ele perguntou dirigindo-se a Dirceu.
O rapaz abriu a boca, mas Lorena já havia se levantado da posição agachada onde trabalhava e se aproximava, enxugando as mãos no pano de serviço, com aquela calma de quem não precisa correr para provar nada. "Pode falar comigo", ela disse. "O que aconteceu com o carro?" Henrique Salomão a olhou então. Um olhar demorado o suficiente para ser avaliação, rápido o suficiente para tentar disfarçar que era. Ela viu cada camada daquele olhar. Conhecia aquela sequência de ponta a ponta. "O motor começou a apresentar ruídos ontem", ele disse, com o tom de quem narra um inconveniente menor. "O painel acendeu alertas. Chamei um serviço credenciado. Disseram que precisaria de uma semana na concessionária. Não tenho uma semana disponível." "Me deixa ver", disse Lorena, indo diretamente ao carro. "Espera", ele disse. E o tom tinha uma pausa que não era exatamente rude, mas era o tipo de pausa que precede uma pergunta que a pessoa já respondeu por conta própria. "Você é a mecânica responsável?" "Sou." Uma batida de silêncio. "E o proprietário da oficina?" Lorena abriu o capô com a naturalidade de quem fez aquilo incontáveis vezes. Ficou alguns instantes observando o motor ainda irradiando calor, sem pressa. Quando se virou, a resposta foi dada com a mesma serenidade de tudo. "O proprietário desta oficina me ensinou cada coisa que eu sei. No momento, ele está descansando." Uma pausa breve. "Posso ajudar? Ou prefere acionar outro serviço?" Rogério estava sentado numa cadeira de plástico do lado de fora, esperando o próprio carro ficar pronto, quando parou completamente de mexer no celular. Conhecia Lorena havia anos. Tinha visto ela resolver problemas que mecânicos com o dobro da experiência haviam desistido. Sabia o que estava prestes a acontecer. Mas sabia também que o homem do paletó não tinha a menor ideia. Lorena examinou o motor com uma atenção que era quase silenciosa em si mesma. Seus dedos tocavam as peças com aquela leveza específica de quem lê uma linguagem que a maioria das pessoas nunca aprendeu. Henrique ficou ao lado, braços cruzados, deslocando o peso de um pé para o outro, com a impaciência de quem está convicto de que seu tempo vale mais do que o do outro. "O problema está na junta do cabeçote", disse Lorena, após um silêncio que durou o tempo exato que precisava durar. "Há uma microfratura. O líquido de arrefecimento está migrando para o interior do motor. Por isso, a fumaça branca e o superaquecimento progressivo. Se o carro continuar sendo utilizado nessa condição, o motor funde. Não em semanas, em dias." Henrique baixou levemente os óculos de sol. "A junta do cabeçote. Isso. O serviço que fez a revisão desse carro há pouco tempo. Disseram que estava tudo dentro do padrão." "Com todo respeito", disse Lorena, sem alterar nem o tom nem a expressão. "Microfratura em junta não aparece em inspeção de rotina. Requer saber exatamente onde procurar e o que perceber quando encontra." Houve uma pausa. E então, Henrique Salomão fez algo que Rogério, de onde estava, nunca esqueceria enquanto vivesse. Virou-se para Dirceu, o aprendiz que estava ali há semanas, e perguntou, com uma leveza calculada: "Você concorda com esse diagnóstico?" Dirceu ficou sem chão. Olhou para Lorena, olhou para Henrique, olhou para as próprias mãos. "Eu ainda estou no começo, senhor. Mas a dona Lorena é a melhor que eu." "Tudo bem, obrigado." Henrique o cortou com um sorriso que era pior do que qualquer rispidez, porque era feito de descaso puro. Virou-se para Lorena e disse, com uma cordialidade que tinha arestas: "Olha, eu preciso de um profissional experiente em veículos dessa categoria. Não estou dizendo que você não tem boa vontade. Estou dizendo que esse tipo de máquina exige um nível de especialização que..." E fez um gesto vago, daqueles que completam a frase sem precisar de palavras, que são mais cruéis exatamente por isso. O ar na oficina ficou diferente. Rogério se levantou da cadeira devagar, sem fazer barulho. Dirceu parou completamente o que fazia, como se o corpo tivesse recebido uma ordem que a mente ainda não havia processado. Lorena não piscou. Ficou olhando para aquele homem com uma quietude que era mais desconcertante do que raiva jamais seria. Era a quietude de quem aprendeu, por força de repetição, a não deixar certas coisas chegarem até onde realmente dói. "O diagnóstico está feito", ela disse. "O que o senhor decide fazer com essa informação é escolha sua." "Que diagnóstico?" Ele riu,
agora sem disfarce, com aquela gargalhada leve de quem considera a situação levemente ridícula. Você ficou 2 minutos olhando para um motor e quer me dizer que encontrou o que um serviço especializado não encontrou? Balançou a cabeça com um sorriso que misturava condescendência e pena em proporções iguais. Você nunca vai conseguir trabalhar num carro como esse. Esse tipo de máquina não é para qualquer pessoa. Você nunca vai conseguir. A frase pousou na oficina como uma pedra jogada num lugar silencioso. Simples. Dita com tanta naturalidade que era quase pior, como se fosse apenas um fato da física, uma observação geográfica, uma coisa óbvia demais para precisar de explicação. Rogério deu um passo à frente. Amigo, eu conheço essa mulher há muito tempo. Se ela disse que é a junta do cabeçote, pode ir embora tranquilo sabendo que é a junta do cabeçote. Henrique não virou a cabeça na direção dele. Agradeço a lealdade, disse, com o celular já na mão, procurando outro contato. Vou acionar um serviço adequado. E então, quase como adendo, olhou para Lorena com aquele sorriso que era pior do que qualquer insulto direto. Mas obrigado pela tentativa. Celeste chegou naquele momento. Ela era vizinha da rua havia décadas, tinha o hábito de trazer o almoço para Lorena desde que seu Arthur havia adoecido, porque sabia que a menina esquecia de comer quando estava concentrada, e porque havia uma promessa não dita entre pessoas que se conhecem há uma vida inteira que vai além de qualquer conversa. Ela entrou pelo portão carregando a marmita. Viu a cena que ainda estava se dissolvendo no ar e ficou parada sem entender completamente o que havia perdido. Mas entendeu o suficiente. Viu o rosto de Lorena. Havia pessoas que, diante de uma humilhação, choravam. Havia as que revidavam. Havia as que saíam com a dignidade partida por dentro, mas o queixo erguido por fora. Lorena não fazia nenhuma dessas coisas. Ela ficava absolutamente quieta, e nessa quietude havia algo que só quem a conhecia de verdade conseguia reconhecer. Não era indiferença, era contenção. Era o esforço silencioso e imenso de quem aprendeu a guardar coisas enormes em lugares que não aparecem no rosto. Mas Celeste viu o momento exato em que as palavras daquele homem aterrissaram, não apenas como insulto, mas como eco de algo mais antigo. Como se você nunca vai conseguir tivesse endereço dentro de Lorena. Como se aquelas palavras já morassem ali há muito tempo, esperando ser ditas de novo por alguém. Henrique Salomão falou ao telefone. Confirmou o reboque, desligou. Ficou encostado no próprio carro com a postura de quem encerrou um assunto menor, e agora esperava o protocolo ser cumprido. Lorena voltou para a bancada. Pegou a chave e foi ao carro do Rogério que aguardava no box. As mãos não tremiam, mas Celeste, que havia chegado perto sem dizer nada, ouviu algo que Lorena não havia percebido que dissera em voz alta. Um murmúrio quase inaudível, dito quase para si mesma, quase para o motor diante dela. Eu sei exatamente o que você tem, e ele vai descobrir quando não tiver mais como consertar. O reboque chegou 20 minutos depois. 2 homens desceram, avaliaram o veículo, começaram os procedimentos. Henrique se afastou para mais uma ligação, andando de um lado para o outro com aquela impaciência específica de quem considera que seu tempo tem valor diferente do tempo dos outros. Foi quando a porta dos fundos da oficina se abriu. Seu Arthur apareceu no vão com a lentidão de quem não deveria estar de pé. Estava mais magro do que Lorena conseguia encarar sem sentir alguma coisa apertar no peito. As mãos que haviam desmontado e remontado motores por décadas, mãos que ela havia estudado durante a infância inteira como se fossem um mapa do que ela queria ser, seguravam a moldura da porta para se firmar, mas os olhos estavam completamente vivos. Sempre estavam. Era a única parte dele que a doença ainda não havia alcançado. Ele olhou para o carro de luxo sendo preparado para sair. Olhou para Henrique Salomão de longe, por um instante, com aquela expressão indefinível de quem não sabe que reconhece algo, mas reconhece. E então olhou para a filha. Pai, ela disse baixinho, com aquele tom que carregava cuidado e repreensão ao mesmo tempo. Você não devia estar levantado ainda. Eu ouvi, ele disse. 3 palavras, mas o peso delas preencheu a oficina inteira. Lorena abriu a boca, fechou, olhou para o chão por um momento que foi mais longo do que pareceu. Não foi nada, Lorena. A voz do pai, mesmo reduzida pelo cansaço,
Tinha uma autoridade que nunca havia dependido de volume. Eu te conheço desde antes de você saber andar. Uma pausa onde cabia muita coisa. Você diagnosticou certo? Sim. Então tá diagnosticado. Celeste virou o rosto para o lado. Rogério fingiu mexer no celular com uma atenção que não tinha nada de real. Dirceu ficou completamente imóvel, como se percebesse que estava presenciando algo que não cabia em palavras e que qualquer movimento pudesse quebrar. Seu Arthur caminhou devagar até a bancada. E ali, entre as ferramentas e os panos de serviço, havia um envelope que Lorena havia colocado ali pela manhã e não havia tocado mais. Um envelope amassado nas bordas, com o logotipo de um centro automotivo impresso no canto superior, um nome que Dirceu não reconhecia, mas que pelo estado do papel havia chegado havia tempo considerável, como se estivesse esperando. Você leu? Seu Arthur perguntou com os olhos no envelope. Não tenho o que ler, ela disse. Depressa demais. Tem sim. Pai, por favor. Essa correspondência não chega para qualquer mecânico, ele disse. E a voz estava calma, mas havia algo por baixo da calma que era urgência vestida com paciência. Eles sabem quem você é, mesmo depois de tudo, mesmo depois do jeito que você saiu de lá. O silêncio que tomou conta da oficina naquele momento era diferente de todos os anteriores, porque havia uma pergunta que ninguém presente ousava formular em voz alta, mas que todos sentiram ao mesmo tempo, na mesma fração de segundo. O que aconteceu para que ela saísse? Dirceu olhou para o envelope, para Lorena, para seu Arthur, e sentiu que havia chegado num emprego que era muito maior do que havia imaginado. Lorena ficou com os olhos no envelope por um longo instante. Depois pegou a chave, virou as costas e voltou ao trabalho sem dizer mais nada. O reboque saiu pela rua carregando o carro de Henrique Salomão. O som do motor diesel foi diminuindo, dobrando a esquina, sumindo. E quando o silêncio voltou para a oficina Arthur, ele tinha uma textura diferente do silêncio de antes. Era o silêncio de uma ferida antiga que havia acabado de ser tocada. Era o silêncio de uma história que mal havia começado e que nenhuma das pessoas ali dentro ainda sabia até onde iria chegar. Naquela noite, depois que Dirceu fechou o portão e Celeste levou os potes da marmita de volta, depois que as luzes da rua acenderam e o bairro foi trocando o barulho do dia pela quietude da noite, Lorena ficou sozinha na bancada. O envelope estava ali. Ela não havia tocado nele desde a manhã. Havia trabalhado ao redor dele. Havia desviado o olhar toda vez que os olhos insistiam em pousar naquele papel amassado. Havia fingido para si mesma que era apenas mais um objeto sobre a madeira gasta da bancada. Mas o envelope permaneceu exatamente onde estava durante todas aquelas horas, como se soubesse que ela ia voltar. Como se soubesse que mais cedo ou mais tarde, ela sempre voltava. Lorena o pegou com aquela mesma firmeza que usava para segurar uma ferramenta, sem hesitação visível, mas com uma atenção nos próprios dedos que entregava o que o rosto não mostrava. Abriu devagar, retirou o papel dobrado dentro e leu. A carta era curta, assinada por Maurício Ferraz, diretor técnico do Centro Automotivo Veloz, o maior e mais respeitado espaço de restauração de veículos especiais do país. Lorena havia trabalhado lá e havia saído de um jeito que nenhum dos dois havia escolhido. A carta dizia o seguinte: havia um veículo, um motor específico, um problema que ninguém no centro havia conseguido diagnosticar em semanas de tentativas. E havia um nome que continuava aparecendo toda vez que alguém perguntava quem poderia resolver. Sempre o mesmo nome, sempre ela. Sei que saiu em circunstâncias difíceis. Sei que não tenho direito de pedir, mas o veículo pertence a alguém que não pode esperar. E os melhores profissionais que tenho dizem que não sabem o que você saberia. Se ainda existe alguma parte sua que não fechou as portas para este lugar, me liga. Lorena dobrou o papel. Ficou olhando para a bancada. E então, pela primeira vez em horas, o rosto dela mudou. Não foi uma lágrima. Foi algo anterior à lágrima. Aquele aperto seco nos olhos que acontece quando a pessoa se recusa a deixar o choro sair. Mas o choro já chegou até a beira. Ela conhecia aquele espaço. Havia passado anos dentro daquele galpão imenso de teto alto e iluminação precisa, cercada de motores que valiam fortunas e de homens que achavam que saber o preço de algo
Era o mesmo que entender o seu valor. Havia aprendido coisas lá que não existiam em nenhum manual. Havia também, naquele lugar, deixado algo que não conseguia nomear direito. Não um sonho, porque sonho é leve. Era mais pesado do que isso. A história havia começado muito antes do centro. Havia começado ali mesmo, naquela oficina, quando ela era pequena o suficiente para se sentar em cima do capô enquanto o pai trabalhava, e ele ia explicando cada peça, cada função, cada razão pela qual aquilo importava. Seu Arthur não havia ensinado a filha a ser mecânica porque não tinha filho homem. Havia ensinado porque ela era a única que escutava do jeito certo. Aquele jeito de inclinar levemente a cabeça, de fazer silêncio de verdade, de entender antes de perguntar. O motor é honesto. Ele dizia, com aquela voz pausada de quem pensa duas vezes antes de falar uma. Ele faz exatamente o que está sendo feito com ele. Não mente, não esconde. Quando algo está errado, ele avisa. O problema é que a maioria das pessoas não sabe ouvir. Lorena havia levado essa ideia para dentro do centro automotivo veloz como se fosse uma bússola. E por um tempo funcionou. Ela foi crescendo dentro daquele espaço com a consistência quieta de quem não precisa fazer barulho para ser notada, porque o trabalho falava. Sempre falava. Até o dia em que outro tipo de barulho abafou tudo. O nome que havia silenciado a carreira dela dentro do centro era Danilo Ponte. Ele era sócio técnico do espaço, filho do fundador, e havia crescido dentro daquele galpão do mesmo jeito que Lorena havia crescido dentro da oficina Arthur, mas com uma diferença fundamental. Ele havia crescido sabendo que aquilo era dele. E quando alguém que cresceu achando que tudo é seu depara com outra pessoa que entende mais do que ele, sem ter herdado o direito de entender, algo nessa pessoa não aceita. Danilo não havia feito nada que um documento pudesse provar. Era mais sutil do que isso, e por isso mais difícil de carregar. Eram comentários em reuniões, diagnósticos atribuídos a outros. Crédito redistribuído com leveza cirúrgica, da forma que faz a pessoa que foi desapropriada parecer que está sendo ressentida por nada. Era o tipo de apagamento que não deixa marca visível, mas deixa a pessoa exausta de um jeito que ela mesma começa a questionar se o que sente é real. O dia em que Lorena saiu do centro foi o dia em que restaurou sozinha, ao longo de diversas semanas, um motor que havia chegado ao espaço como sucata irrecuperável. Era uma peça rara, de um fabricante que havia encerrado as atividades décadas atrás, sem reposição de componentes no mercado. Ela havia criado soluções próprias. Havia adaptado, testado, corrigido. Havia documentado cada etapa com uma precisão que qualquer engenheiro reconheceria. Quando o motor foi ligado naquele galpão e rugiu como se nunca tivesse parado, o aplauso que veio dos colegas foi genuíno. O silêncio de Danilo, específico e calculado também. O relatório técnico daquele trabalho foi apresentado semanas depois numa conferência do setor. O nome que constava como responsável técnico pela restauração não era o dela. Lorena pediu o desligamento no dia seguinte, sem escândalo, sem confronto público. Com aquela quietude que os que a conheciam sabiam não ser fraqueza. Era a decisão de quem já entende que certas batalhas consomem exatamente o que você está tentando proteger. Voltou para a oficina Arthur. E não havia aberto mais nenhuma porta para o mundo que havia ficado para trás. Seu Arthur estava acordado quando ela entrou no quarto. Estava sempre acordado quando ela chegava. Mas nunca dizia isso. Nunca a esperava de forma que parecesse vigília. Apenas estava ali, com o abajur de cabeceira aceso e algum livro velho aberto no colo, como se aquilo fosse coincidência. Você leu, ele disse. Não era pergunta. Ela sentou na beira da cama, como havia feito a vida inteira quando precisava falar, e não sabia por onde começar. O silêncio entre os dois tinha uma qualidade específica. Não era vazio, era cheio de coisas que não precisavam de palavras porque já haviam sido ditas antes, de outros jeitos em outras noites. O Maurício quer que eu volte. Eu sei o que o Maurício quer, seu Arthur disse com aquela paciência que às vezes mais parecia teimosia. O que você quer? Lorena olhou para as próprias mãos. Havia marcas nelas que nenhum sabão tirava completamente. Não era sujeira, era história. Era o registro de tudo o que havia passado por essas mãos e havia sido consertado ou tentado.
Tenho medo de entrar num lugar assim de novo, ela disse, devagar, como se as palavras tivessem peso específico e ela precisasse medir cada uma. Eu sei. E tenho medo de não entrar. Seu Arthur fechou o livro. Ficou olhando para a filha com aqueles olhos que haviam visto tudo. A infância dela, a partida, a volta, a dor que ela nunca nomeava, mas que ele reconhecia porque havia partes dela que eram espelho de partes dele. Aquele homem hoje disse que você nunca vai conseguir. Ele falou com uma calma absoluta que tornava a frase ainda mais presente. Pai, deixa eu terminar. Uma pausa. Eu te ensinei tudo o que sei. Passei a vida inteira aprendendo o que havia para aprender e passando para frente. E o que eu sei, o que eu tenho certeza, é que o que está nas suas mãos não tem nada a ver com o que qualquer pessoa acha que você consegue ou não consegue. Lorena sentiu o aperto nos olhos voltar. Desta vez, chegou mais perto da beira. Você precisou ouvir de mim, disse o pai. Mas o dia vai chegar em que você vai ouvir de uma outra fonte. E essa fonte vai ser você mesma. Ela não respondeu. Mas quando se levantou para ir, ficou parada por um momento na porta, de costas para ele, com a mão na moldura. E se eu ligar para o Maurício? Ela disse, quase para si mesma. E o que eu encontrar lá for pior do que o que me fez sair? Seu Arthur ficou em silêncio por alguns segundos. Quando falou, a voz saiu com aquela firmeza tranquila de quem diz uma coisa que sabe que é verdade. Aí você vai resolver. Igual você sempre resolveu. Igual você vai continuar resolvendo depois que eu não puder mais estar aqui para ver. O quarto ficou quieto. Lá fora, a rua estava completamente silenciosa. E dentro de Lorena, alguma coisa que havia ficado parada por um tempo longo demais começou, devagar, a se mover. A ligação durou menos de 3 minutos. Lorena não havia ensaiado o que ia dizer. Havia aprendido cedo que ensaiar conversas difíceis só aumenta o peso delas, porque a realidade nunca segue o roteiro. Então ela simplesmente discou o número, esperou, e quando Maurício Ferraz atendeu no segundo toque, como se também estivesse esperando, ela disse apenas, eu quero ver o motor antes de decidir qualquer coisa. Silêncio de um segundo. E depois, com uma contenção que ela reconheceu como alívio disfarçado de profissionalismo, quando você pode vir? O centro automotivo veloz ficava num galpão industrial numa rua larga de paralelepípedo, num bairro que havia sido de fábricas e havia se transformado em algo indefinido, nem completamente moderno, nem completamente abandonado, com aquela cara específica de lugares que ainda estão decidindo o que querem ser. Lorena havia passado por aquela rua centenas de vezes. Sabia onde o asfalto cedia perto do meio-fio. Sabia o ângulo exato em que o sol batia no portão de aço às primeiras horas da tarde. Mas entrar ali novamente era diferente de saber onde ficava. Ela parou a caminhonete antiga do lado de fora por um momento que foi mais longo do que pareceu. Olhou para o portão, respirou uma vez, não de nervosismo, mas daquele jeito específico de quem está se lembrando de que sabe quem é antes de entrar num lugar que tentou fazer ela esquecer. Maurício a esperava na entrada. Ele havia envelhecido desde a última vez. Não de forma que tornasse alguém irreconhecível, mas daquele jeito que os anos fazem com pessoas que trabalham muito e dormem pouco. Os olhos mais fundos, a postura um pouco mais curvada, como se o peso das responsabilidades fosse algo físico que se acumula nos ombros com o tempo. Mas o aperto de mão era o mesmo de sempre. Firme, direto, sem a condescendência que ela havia aprendido a farejar de longe. Obrigado por vir. Ele disse. Eu não decidi nada ainda. Ela respondeu com uma clareza que não era frieza. Era honestidade. Vim ver o motor. Maurício acenou com a cabeça como se aquilo fosse exatamente a resposta que esperava e que merecia. O galpão tinha o mesmo cheiro. Isso foi a primeira coisa que chegou. Antes das imagens, antes dos sons, antes de qualquer pensamento organizado. O cheiro de metal aquecido, de lubrificante específico, de ar que havia passado por motores durante décadas e havia absorvido alguma coisa deles. Lorena ficou parada na entrada por um instante e havia naquele instante uma quantidade de memória que não cabia em nenhuma palavra. Os técnicos que trabalhavam nos boxes ao longo do galpão levantaram os olhos quando ela entrou. Alguns ela reconhecia, outros eram novos. Mas havia um olhar específico, o olhar de quem ouviu falar de alguém antes de conhecer, que ela identificou em mais de um rosto.
Não era hostilidade. Era aquela atenção cautelosa de quem não sabe ainda o que pensar. Danilo Ponte não estava presente. Ela percebeu isso antes de procurar. Sentiu a ausência dele da mesma forma que se sente a ausência de uma pressão que havia existido por tempo suficiente para o corpo aprender a compensá-la. O galpão parecia ter mais ar do que ela lembrava. Maurício a conduziu até o fundo, onde havia um box separado dos outros por uma divisória de vidro jateado. Através do vidro, a silhueta de um veículo coberto por uma lona. Ele abriu a porta lateral e a deixou entrar primeiro. Antes de mostrar o motor, ele disse parado na entrada: "Preciso te contar de quem é o carro." O nome que ele disse não era famoso no sentido que torna pessoas reconhecíveis em qualquer conversa. Era famoso num sentido mais específico e mais pesado. Era o nome de alguém que havia construído algo real, que havia errado de forma real e que estava pagando um preço real por isso. Edilson Queiroz havia sido, por muitos anos, o maior colecionador particular de veículos históricos do país. Não o mais rico, o mais criterioso. Havia dedicado décadas a recuperar automóveis que o tempo havia destruído, a documentar histórias que ninguém mais se lembrava, a preservar uma memória mecânica que a maioria das pessoas nem sabia que existia. Era o tipo de trabalho que não rende manchete, mas que quando desaparece deixa um buraco que ninguém consegue preencher. Edilson havia adoecido. Uma condição grave, de evolução lenta mas irreversível, que havia primeiro limitado sua mobilidade e depois alcançado outras partes de quem ele era. Nas últimas semanas, os médicos haviam dito o que a família já sabia, mas ainda não havia transformado em palavras. O tempo que restava era contado. O veículo sob a lona era o último projeto dele, o único que havia ficado inacabado. Um motor de configuração única, produzido em série limitadíssima por uma fabricante europeia que havia encerrado as operações décadas atrás. Não havia documentação técnica disponível em nenhum acervo acessível. Não havia peças de reposição no mercado. Não havia, aparentemente, nenhuma pessoa viva que soubesse o suficiente sobre aquela engenharia específica para entender o que havia falhado. "Edilson tem uma filha", disse Maurício, com a voz um pouco mais baixa. "Chama Simone." Ela procurou o centro porque o pai pediu uma coisa antes de perder completamente a capacidade de se comunicar. Queria ouvir esse motor funcionando uma última vez. O silêncio que se instalou naquele box tinha uma qualidade diferente de qualquer silêncio que Lorena havia experimentado dentro daquele galpão. Maurício puxou a lona devagar. O carro era extraordinário. Não pelo estado. Estava longe disso. A lataria acusava décadas de negligência não intencional, daquele tipo que acontece quando algo muito valioso é guardado com todo o cuidado possível, mas o tempo encontra seus caminhos de qualquer forma. Mas a estrutura, as linhas, a forma como cada parte havia sido concebida para se encaixar na seguinte com uma precisão que desafiava a ideia de que aquilo havia sido feito por mãos humanas. Isso era inegável. E o motor? Lorena se aproximou sem pressa. Seus olhos percorreram cada superfície com aquela atenção que não precisava de pressa porque sabia exatamente o que procurar. E ao mesmo tempo não sabia, porque aquela configuração específica era diferente de tudo que havia estudado. Era parecida com coisas que conhecia, mas com soluções de engenharia que alguém havia inventado e nunca publicado, que existiam apenas naquele motor e em nenhum outro lugar do mundo. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Maurício esperou do lado de fora do box, pelo vidro, sem entrar. Havia algo de respeitoso naquilo, como se soubesse que o que estava acontecendo ali dentro precisava de espaço. Os outros técnicos, um por um, foram se aproximando do vidro. Não de forma ostensiva, não em grupo, cada um do seu jeito, com aquela discrição de quem não quer parecer que está observando, mas não consegue não observar. Tobias, o mais experiente do galpão depois de Lorena ter saído, ficou parado numa distância que era exatamente a distância de quem reconhece que está vendo algo que não entende completamente, mas que sabe que importa. Lorena tocou o bloco do motor com a ponta dos dedos. Fechou os olhos por alguns segundos. Não por dramatismo, mas porque havia aprendido que remover um sentido às vezes aguça todos os outros. Ficou assim, imóvel, como se estivesse ouvindo algo que não tinha som.
e então abriu os olhos. Preciso de ferramentas específicas, ela disse, em voz alta o suficiente para Maurício ouvir através da porta. E preciso que ninguém entre aqui enquanto eu estiver trabalhando, a não ser que eu chame. Maurício abriu a porta. O que você encontrou? Ainda não sei o que é, ela respondeu, com aquela honestidade direta que era uma das coisas que ele havia sentido falta. Mas sei onde procurar. E isso já é mais do que qualquer pessoa conseguiu até agora. Ela trabalhou por horas. O galpão foi esvaziando conforme a tarde avançava, os técnicos encerrando seus turnos, as luzes externas acendendo uma por uma enquanto a luz focada do box permanecia. Tobias foi o último a sair e parou por um momento na porta do galpão, olhando para o box de vidro onde a silhueta de Lorena ainda se movia sobre o motor com aquela precisão inconfundível. Balançou a cabeça levemente, não de dúvida, mas daquele gesto involuntário que acontece quando alguém vê algo que sabia que ia acontecer e que ainda assim o surpreende. Maurício ficou. Ele trouxe café sem que ela pedisse. Deixou no banco ao lado do box sem dizer nada e voltou para sua mesa no escritório de vidro no mezanino. Trabalhou em outras coisas, mas com aquela atenção dividida de quem está com o ouvido voltado para outro lugar. Quando Lorena finalmente saiu do box, a rua lá fora estava quieta. Ela tinha óleo até o cotovelo. Os olhos carregavam o cansaço específico de uma concentração longa. Não esgotamento, mas aquela textura de quem usou tudo o que tinha de forma intensa e sabe disso. Maurício desceu do mezanino e se aproximou sem apressar a pergunta. Esperou. O problema não é uma peça, ela disse por fim. É uma sequência. Alguém tentou fazer a manutenção desse motor sem saber a ordem correta de pressurização dos dutos internos. Não existe registro escrito dessa ordem em nenhum lugar, porque o fabricante nunca publicou. Ficou só na memória dos técnicos originais, e esses técnicos não existem mais. Mas você sabe a ordem? Uma pausa. Não ainda. Mas consigo deduzir. A engenharia tem uma lógica. Sempre tem. E quando a lógica existe, ela pode ser encontrada. Ela olhou para o box de vidro. Vai levar tempo. E não tem garantia. Maurício ficou em silêncio por um momento. A Simone ligou hoje, ele disse com cuidado. O pai piorou. Os médicos não estão dando mais de algumas semanas. O peso daquelas palavras não caiu como pressão. Caiu como algo diferente, como propósito, como a diferença entre trabalhar para provar alguma coisa e trabalhar porque alguma coisa realmente importa. Então eu preciso ser mais rápida do que o tempo, disse Lorena. E havia nessa frase uma determinação que não era arrogância. Era a voz de alguém que finalmente encontrou, depois de um tempo longo demais, uma razão que era maior do que a dor. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, o telefone de Henrique Salomão tocou. Era a concessionária que havia recebido o carro rebocado pela manhã. A voz do atendente do outro lado tinha aquele tom específico de quem precisa dar uma notícia que não queria dar. Senhor Salomão, fizemos a avaliação completa do veículo. O motor, o senhor vai precisar de uma troca completa. A junta do cabeçote tinha uma microfratura. O motor fundiu. Henrique ficou em silêncio. O diagnóstico foi feito corretamente ainda de manhã. O atendente continuou, sem saber o peso de cada palavra que dizia. Se o senhor tivesse feito o reparo no momento certo, o motor teria sido preservado. Infelizmente, nesse estágio, não há recuperação possível. A ligação terminou. E Henrique Salomão ficou parado no meio da sala iluminada do seu apartamento, com o celular na mão, ouvindo o silêncio. O mesmo silêncio que havia deixado para trás numa oficina de bairro naquela manhã, depois de rir de uma mulher que havia tentado salvá-lo exatamente do que acabara de acontecer. Dias se passaram antes que Lorena dissesse a seu Arthur que havia voltado ao centro. Não foi omissão deliberada. Foi aquele tipo de silêncio que acontece quando a pessoa ainda está processando uma decisão grande demais para transformar em conversa antes de entender completamente o que ela significa. Ela saía cedo, deixava o recado com Dirceu de que estaria fora parte do dia. Voltava à noite com as mãos marcadas e os olhos carregando aquela concentração específica de quem passou horas dentro de um problema complexo. Seu Arthur não perguntava, mas havia um jeito dele pousar o olhar nela quando chegava. Breve, atento, daquele tipo que não precisa de palavras porque já entendeu.
Na manhã em que ela finalmente contou, ele ficou ouvindo em silêncio até o final. Depois, com a pausa que era sua marca registrada, "E o motor? Ainda não resolvi", ela disse. "Mas estou mais perto do que qualquer pessoa chegou." Ele acenou com a cabeça. Não com orgulho performático, com aquele reconhecimento quieto que vale mais do que qualquer elogio, porque vem de quem realmente sabe do que está sendo reconhecido. "Cuida de você enquanto cuida dele", disse ele. Era a frase mais próxima de "eu te amo" que seu Arthur conhecia dizer quando estava preocupado. Lorena sabia disso desde pequena. O centro automotivo veloz tinha uma dinâmica própria nas primeiras horas da manhã. Havia uma ordem silenciosa naquele galpão que só quem trabalhava ali entendia. Cada técnico no seu box, cada tarefa com seu ritmo, uma espécie de orquestra mecânica onde os instrumentos eram ferro e os sons eram dos motores acordando. Lorena havia sentido falta disso sem admitir para si mesma. Havia a oficina Arthur, com seu rangido de portão e sua lâmpada piscante e sua alma insubstituível. Mas o centro tinha uma escala diferente. E escala, quando usada com propósito real, tem seu próprio tipo de beleza. Ela chegava antes de todo mundo. Abria o box de vidro, ficava ali por alguns minutos em silêncio antes de começar. Não como ritual, mas como necessidade genuína. O motor de Edilson Queiroz exigia uma atenção que não combinava com pressa. Era o tipo de trabalho que pune quem tenta apressar e recompensa quem aceita o tempo que ele pede. Tobias havia começado a deixar ferramentas específicas separadas para ela antes de ela chegar. Ela não havia pedido isso, e ele não havia avisado. Simplesmente fez. Era uma linguagem própria de quem respeita o trabalho do outro sem precisar declarar. Numa manhã, ela chegou e havia um conjunto de chaves de precisão no banco ao lado do box, organizadas por tamanho numa sequência que era exatamente a que ela usaria. Lorena ficou olhando para aquilo por um instante, e havia no olhar dela algo que não chegava a ser emoção visível, mas que era próximo disso. Ela pegou a primeira chave e começou. A descoberta aconteceu numa tarde comum, sem nenhum sinal de que aquele seria o momento. Lorena havia desmontado e remontado uma seção específica do motor 3 vezes, buscando confirmar uma hipótese sobre a sequência de pressurização que havia formulado mentalmente nos dias anteriores. Não havia documentação, não havia referência. Havia apenas a lógica da engenharia, aquele princípio que o pai havia plantado nela ainda criança. Quando algo tem uma lógica interna coerente, ela pode ser encontrada se você souber ouvir. E então, ela ouviu. Não literalmente. Era uma percepção tátil. A sensação específica de uma pressão respondendo de uma forma ligeiramente diferente, de um encaixe, cedendo com uma resistência que não era atrito, mas era diálogo. Como quando uma fechadura que estava emperrada de repente reconhece a chave certa. Não abre de imediato, mas dá aquele clique interno que diz: "É aqui." Lorena parou completamente. Ficou imóvel por alguns segundos. Depois, com uma precisão que parecia desacelerada, mas era o oposto. Era a velocidade de quem tem absoluta certeza do próximo movimento. Repetiu a sequência. O resultado foi diferente de todas as tentativas anteriores. Não foi um rugido. Não foi nada dramático. Foi um som pequeno, quase tímido. Um giro interno que durou frações de segundo e depois parou, porque ainda havia etapas incompletas. Mas foi real. Foi diferente. E quem entende de motores sabe que há uma diferença enorme entre um motor que não responde e um motor que responde pela primeira vez, mesmo que por uma fração de segundo. Tobias estava passando pelo corredor quando ouviu. Parou. Olhou para o box de vidro. Lorena estava de costas para ele, ainda inclinada sobre o motor, mas havia algo na postura dela. Um levantamento leve dos ombros, uma mudança quase imperceptível na tensão da coluna, que ele reconheceu. Ele foi até a porta do box e bateu 2 vezes, devagar. "Foi o que eu acho que foi?" ele perguntou. Lorena se endireitou, virou-se, e havia no rosto dela algo que Tobias não havia visto desde que ela havia voltado. Não alegria exatamente, mas aquela faísca específica que aparece quando uma pessoa que estava com a luz apagada por dentro finalmente encontra o interruptor. "Ainda falta muito", ela disse. "Mas a sequência funciona. Eu sei o caminho." Tobias ficou em silêncio por um momento.
Depois, sem exagero, sem espalhafato, disse apenas: "Eu sabia que ia ser você." E voltou para o seu box como se não houvesse dito nada extraordinário. Mas havia dito, e as palavras ficaram no ar do galpão por um tempo depois que ele saiu. Foi naquele mesmo dia que Simone Queiroz apareceu no centro. Lorena soube que ela havia chegado antes de vê-la, porque Maurício baixou do mezanino com aquela postura específica de quem está gerenciando algo que importa além do profissional. Ela era mais jovem do que Lorena havia imaginado a partir da história do pai. Tinha aquela aparência de quem cresceu mais depressa do que o previsto, com olhos que guardavam uma seriedade que não era tristeza ainda, mas estava muito próxima disso. Carregava uma pasta sobre o braço com o cuidado de quem transporta algo frágil. Maurício a trouxe até o box de vidro. "Lorena, essa é Simone." Ela trouxe alguns documentos do acervo do pai que podem ajudar. Lorena tirou as luvas. As duas se olharam por um instante. O tipo de olhar que acontece entre pessoas que não se conhecem, mas que reconhecem no outro algo que não precisa de apresentação longa. "Meu pai falou muito de motores como esse", disse Simone, com uma voz que se mantinha firme com um esforço que Lorena reconheceu. "Eu não entendia quase nada do que ele explicava, mas guardei tudo." Estendeu a pasta. Anotações, esquemas, algumas fotos antigas. "Não sei se é o que você precisa, mas é tudo o que existe." Lorena abriu a pasta com cuidado. As anotações eram manuscritas, em letra pequena e densa, com diagramas desenhados à mão nas margens. O tipo de registro que uma pessoa faz para si mesma, sem intenção de que outra pessoa precise ler, porque acredita que vai estar ali para explicar. Havia referências técnicas que Lorena precisou ler 2 vezes para entender, e algumas que precisou ler 3. Mas havia também, em meio aos esquemas, frases soltas que não eram técnicas, observações pessoais, reflexões de alguém que havia passado décadas olhando para aqueles motores e havia desenvolvido com eles uma relação que ia além da mecânica. Numa página, no meio do caderno, circulada com caneta diferente, como se houvesse sido marcada em outro momento, com outro estado de espírito, havia uma frase: "Este motor foi feito para durar mais do que quem o construiu. Basta que alguém saiba ouvi-lo." Lorena ficou com os olhos naquela frase por um tempo que foi mais longo do que ela percebeu. Simone, ao lado, observava em silêncio. E então disse, com aquela voz que continuava firme, mas estava chegando no seu limite: "Ele está consciente hoje. Nem sempre está, nos últimos dias." Uma pausa. "Se o motor funcionar, eu queria que fosse enquanto ele ainda pode ouvir." O que aquelas palavras fazem dentro de uma pessoa não se descreve de forma limpa. É um aperto que vai além do emocional. É o reconhecimento físico de que o tempo é real, de que ele tem bordas concretas, de que há coisas que ou acontecem no momento certo ou não acontecem nunca. Lorena fechou a pasta com cuidado. Olhou para Simone. "Eu vou fazer o que for possível para que seja a tempo", disse ela, sem promessa vazia, sem reconforto fácil. Com aquela honestidade direta que é, às vezes, a coisa mais gentil que uma pessoa pode oferecer à outra. Simone assentiu. Os olhos brilharam por um segundo, não de gratidão, mas daquele brilho involuntário que aparece quando a pessoa que estava segurando tudo finalmente encontra alguém em quem pode, por um instante, pousar parte do peso. Danilo Ponte entrou no galpão naquela tarde. Lorena ouviu o burburinho antes de ver. Aquela alteração específica no ritmo do ambiente que acontece quando alguém entra num espaço e muda a temperatura dele. Ela não se virou imediatamente. Continuou o que estava fazendo com aquela concentração que era tanto técnica quanto escolha consciente. Ele parou na entrada do box de vidro. Havia passado tempo desde a última vez que ela o havia visto, suficiente para que ambos tivessem mudado de formas que não eram visíveis, mas eram reais. Danilo Ponte tinha o mesmo porte de sempre, a mesma postura de quem ocupa espaço com familiaridade de propriedade. Mas havia algo diferente nos olhos dele. Não arrependimento, porque esse não era o vocabulário emocional dele. Era algo mais próximo de cálculo. A avaliação rápida de alguém que encontrou uma variável que não havia previsto no próprio ambiente. "Não sabia que você havia voltado", ele disse. "Eu não voltei", Lorena respondeu, sem levantar os olhos do motor. "Estou aqui por um trabalho específico." Uma pausa.
O motor de Queiroz, ele disse. Não era pergunta. Isso. 3 técnicos tentaram antes de você. Eu sei. Outro silêncio. Danilo ficou parado na entrada do box com aquela postura de quem está decididamente calculando o próximo passo sem deixar isso aparecer. Lorena conhecia aquela pausa. Havia aprendido a lê-la durante os anos que haviam trabalhado no mesmo espaço. Se conseguir, ele disse por fim, com uma leveza que tinha bordas, vai ser uma conquista importante para o centro. Para o centro. Não para você. Não para Edilson. Para o centro. A escolha das palavras era precisa demais para ser acidental. E os dois sabiam disso. Lorena parou o que estava fazendo. Se endireitou. Virou-se para Danilo pela primeira vez desde que ele havia chegado e o olhou com aquela quietude que era mais desconcertante do que qualquer reação mais visível poderia ser. Será uma conquista para o homem que quer ouvir esse motor antes de não ter mais como ouvir nada, ela disse. Só isso. Danilo abriu levemente a boca. Fechou. Havia ali uma resposta que ele havia começado a formular e havia decidido engolir. E Lorena viu exatamente o momento em que essa decisão foi tomada. Ele acenou com a cabeça, deu meia volta e saiu do box sem mais palavras. Tobias, que havia presenciado tudo de uma distância que garantia visão, mas fingia não garantir, esperou Danilo sair completamente do galpão. Então caminhou até a porta do box com uma caneca de café que havia trazido sem que ninguém pedisse, e disse, com aquela secura direta que era a forma dele de dizer coisas importantes: esse homem não mudou nada. Eu sei, disse Lorena pegando a caneca. Mas você mudou. Ela ficou com os olhos na caneca por um segundo. Depois olhou para Tobias com uma expressão que era próxima de um sorriso. Não ainda, mas próxima. Ainda estou mudando, ela disse. Naquela noite, de volta à oficina Arthur, Lorena encontrou Dirceu sentado na frente do box com um caderno aberto no colo. Ele estava desenhando o diagrama de um motor, não de nenhum carro específico que estivesse ali, mas da memória. Tentando reproduzir algo que havia visto ou lido, com aquela testa franzida de quem está construindo entendimento tijolo por tijolo, ela parou ao lado dele sem dizer nada. Olhou para o diagrama. Havia erros, mas havia também, no meio dos erros, 1 ou 2 intuições corretas que não eram óbvias. O tipo de acerto que acontece quando a pessoa ainda não sabe o suficiente para saber o que está certa, mas algo dentro dela já entende mais do que a técnica ainda alcança. Isso aqui, ela apontou para uma região do diagrama, está quase certo. A direção do fluxo está errada, mas a ideia de que existe uma hierarquia de pressão entre esses 2 pontos, isso você entendeu. Dirceu olhou para onde ela apontava, com uma atenção que era diferente da atenção dos primeiros dias. Era mais fundamentada. Tinha mais solo embaixo. Como você sabe onde procurar? Ele perguntou. Quando não tem manual, quando não tem ninguém que já fez antes, como você decide por onde começar? Lorena ficou em silêncio por um momento. Você começa pelo que o motor está tentando fazer, disse ela por fim. Todo motor tem uma intenção. Uma razão pela qual cada peça está onde está. Quando você entende a intenção, o erro aparece sozinho. Porque o erro é sempre o lugar onde alguma coisa está trabalhando contra a intenção. Dirceu ficou olhando para o diagrama com uma expressão que ela reconheceu. Era a expressão de alguém recebendo uma ideia que vai levar tempo para se instalar completamente, mas que já encontrou onde vai morar. Lorena pegou o caderno, fez uma correção simples na direção do fluxo, devolveu. Continua, disse, e foi embora para dentro. O telefone dela tocou tarde da noite. Era Maurício. Simone ligou. Ele disse sem preâmbulo. O pai piorou mais rápido do que os médicos esperavam. Lorena ficou em silêncio. Quanto tempo? Ela perguntou. Ela não sabe. Dias, talvez. Não semanas. A linha ficou quieta por alguns segundos. Eu estarei lá amanhã quando o sol nascer, disse Lorena. Desligou. Ficou parada no centro da oficina escura, com o celular na mão, ouvindo o silêncio da rua lá fora. E havia naquele silêncio uma urgência que não era pânico. Era clareza. Era o tipo de foco que aparece quando a pessoa entende que não há mais margem para hesitação, que o tempo é real e que algumas coisas só podem ser feitas agora. Ela voltou para a bancada, abriu as anotações de Edilson,
e trabalhou até o céu começar a clarear. Ela não havia dormido. Não da forma angustiada de quem tenta e não consegue, mas da forma específica de quem encontrou algo tão urgente que o sono simplesmente perdeu o argumento. As anotações de Edilson estavam espalhadas pela bancada quando o primeiro pássaro do bairro começou a cantar lá fora, e Lorena ainda estava de pé, com uma caneta na mão e 3 folhas preenchidas à frente, mapeando a sequência completa que havia começado a se revelar na tarde anterior. A lógica estava ali. Havia estado ali desde o início, enterrada sob décadas de ausência de registro, sob tentativas feitas por pessoas competentes que simplesmente não tinham a chave certa. Não porque fossem menos capazes, mas porque algumas portas só abrem para quem chegou pelo caminho específico que leva até elas. E o caminho de Lorena, a oficina Arthur, o pai, os anos no centro, a dor da saída, o silêncio que veio depois, havia sido, sem que ela soubesse enquanto vivia, exatamente a preparação para aquele motor. Ela dobrou as anotações, guardou no bolso do avental e saiu antes que a rua acordasse. O galpão do centro ainda estava fechado quando chegou. Ela tinha a chave. Maurício havia dado sem cerimônia, como se fosse óbvio, como se ele soubesse desde o início que haveria noites assim. Ela abriu, acendeu apenas as luzes do fundo e foi direto ao box de vidro. Trabalhou em silêncio absoluto pelas primeiras horas. Havia uma etapa que precisava ser feita com o motor completamente frio, uma calibração de pressão nos dutos internos que dependia da contração natural do metal para funcionar com a precisão necessária. Qualquer técnico que houvesse tentado antes havia pulado essa etapa, não por descuido, mas porque nenhuma documentação existente mencionava essa condição. Estava nas anotações de Edilson, numa linha quase de passagem, como se ele a houvesse escrito mais para si mesmo do que para qualquer outro leitor. O metal precisa estar em repouso. Ele só fala a verdade quando não está sendo aquecido por expectativas. Lorena havia lido aquela linha 3 vezes na noite anterior. E havia pensado, sem querer, que Edilson Queiroz havia escrito sobre um motor, mas havia dito algo sobre pessoas. Os técnicos foram chegando. O galpão foi acordando com seu ritual habitual. Vozes baixas, ferramentas encontrando seus lugares. O cheiro de café que Tobias fazia todo dia na mesma hora com a mesma chaleira velha que ninguém havia substituído, porque substituir seria perder alguma coisa que ninguém sabia nomear, mas todos reconheciam. Tobias chegou, viu as luzes do box acesas, não perguntou nada. Fez café duplo. Deixou do lado de fora da porta. Numa hora em que o galpão estava em plena atividade, Maurício desceu do mezanino com o celular na mão e uma expressão que Lorena reconheceu antes de ele chegar perto o suficiente para falar. Simone ligou de manhã cedo, ele disse, parando na porta do box. O pai passou a noite acordado. Ela diz que ele está perguntando pelo carro. Lorena não parou o que fazia. Mas as mãos, por uma fração de segundo, ficaram completamente imóveis. Ele sabe que está aqui? Ela perguntou. Sabe. Sempre soube. Maurício pausou. A Simone disse que ele está lúcido hoje, que ficou acordado a noite toda como se estivesse esperando alguma coisa. O box de vidro ficou quieto por um momento que durou mais do que o tempo real que ocupou. Me dá mais algumas horas, disse Lorena. Foi quando a porta do galpão se abriu de um jeito que não combinava com o ritmo do lugar. Passos que não eram dos técnicos. Uma presença que mudou a temperatura do ambiente antes de ter rosto. Henrique Salomão entrou no centro automotivo veloz com a postura de sempre, ocupando o espaço, celular na mão, o paletó impecável que parecia ser o mesmo de sempre ou um igual. Atrás dele, um assistente jovem que Lorena não conhecia carregava uma pasta e tentava acompanhar o passo. Maurício foi ao encontro dele antes que chegasse longe demais. Senhor Salomão, preciso agendar uma visita. Estou aqui sobre o motor, Henrique disse, com aquela cordialidade que não pedia permissão. A concessionária me disse que a troca completa vai custar mais do que o carro vale. Eu quero uma segunda opinião de alguém que realmente entenda do assunto. Tobias, que estava a poucos metros, levantou os olhos da bancada. Não disse nada, mas havia no silêncio dele uma eloquência específica. Maurício escolheu as palavras com cuidado. Posso te encaminhar para um dos nossos técnicos, mas preciso ser honesto. O diagnóstico que foi feito inicialmente sobre esse veículo estava correto.
A microfratura na junta do cabeçote foi identificada antes de o motor fundir. Henrique ficou quieto por um segundo. Identificada por quem? Maurício não respondeu imediatamente. E foi nesse silêncio que Henrique Salomão olhou para o fundo do galpão, para o box de vidro iluminado, para a silhueta que se movia sobre o motor com aquela precisão inconfundível. Ele reconheceu antes de ver o rosto. Lorena estava de costas quando sentiu. Não era algo que se explica de forma racional. Era aquela percepção física que se desenvolve em pessoas que cresceram aprendendo a ler ambientes. A diferença sutil na qualidade do silêncio ao redor quando alguém entra num espaço trazendo uma intenção específica. Ela se endireitou. Virou-se. Os dois se olharam através do vidro. Henrique Salomão ficou parado no corredor central do galpão, a uma distância que era exatamente a distância de quem ainda não decidiu se vai se aproximar. E havia no rosto dele algo que ela não havia visto na oficina de bairro. Não exatamente arrependimento, porque esse caminho é longo e ele claramente não havia percorrido todo ele. Mas havia o início de algo. Uma fratura pequena na certeza. O tipo de expressão que aparece quando uma pessoa que sempre acreditou que entende o mundo depara com evidência de que havia uma lacuna considerável no entendimento. Maurício se aproximou de Lorena discretamente. Eu posso pedir para ele ir embora, disse baixo. Não precisa. Ela respondeu no mesmo tom e voltou ao motor. Henrique ficou parado por mais alguns segundos. Depois, sem fazer o movimento que todos aguardavam, sem entrar no box, sem se aproximar, sem dizer nada, virou-se e caminhou até a área de recepção com o assistente. Tobias soltou o ar que havia prendido sem perceber. O momento aconteceu 1 hora depois. Lorena havia completado a sequência de calibração. Havia reconectado os dutos na ordem precisa que as anotações de Edilson e sua própria dedução haviam confirmado. Havia verificado cada ponto 3 vezes. Não por insegurança, mas porque aquele motor merecia 3 vezes. E então ficou parada diante dele por um instante. Havia uma qualidade específica naquele silêncio. Era o silêncio antes. Qualquer mecânico que viveu um momento assim sabe que existe uma diferença física entre o instante que precede a ignição e todos os outros instantes. É como se o ar soubesse o que está prestes a acontecer antes da pessoa acionar qualquer coisa. Lorena colocou a mão no motor por um segundo. Uma coisa pequena, quase íntima, como se estivesse dizendo ao motor que havia chegado alguém que entendia. Que ele podia responder. Então acionou. O que aconteceu a seguir não foi imediato. Houve um segundo de hesitação. Aquela fração de tempo onde tudo poderia ter ido em qualquer direção. E então o motor de Edilson Queiroz respondeu. Não com o rugido que um motor novo faz. Com algo diferente. Mais profundo, mais denso, com aquela textura específica de uma engenharia que havia sido pensada com um cuidado que o tempo não havia conseguido apagar completamente. Era um som que não existia em nenhum outro lugar do mundo. Era único da forma que apenas as coisas feitas com intenção verdadeira conseguem ser. O galpão inteiro parou. Não foi uma decisão de ninguém. Foi um reflexo coletivo. Aquele tipo de pausa involuntária que acontece quando algo entra num ambiente que é maior do que o cotidiano. Ferramentas pausadas, conversas interrompidas, rostos virados para o box de vidro. Tobias apoiou as 2 mãos na bancada e ficou de cabeça levemente baixa, como alguém que recebe uma notícia que esperava, mas que ainda assim o alcança. Maurício, no mezanino, parou de digitar. O assistente de Henrique Salomão, que estava na recepção esperando, levantou os olhos sem entender completamente o que estava ouvindo, mas sentindo que era algo. E Henrique Salomão, parado perto da porta de entrada, com o celular abaixado pela primeira vez desde que havia chegado, ouviu aquele motor e ficou completamente imóvel. Lorena estava de pé ao lado do carro. Não estava sorrindo. Havia algo no rosto dela mais fundo do que um sorriso. Era a expressão de quem acaba de cumprir algo que começou muito antes daquele dia. Que começou numa oficina pequena com o rangido de um portão, com uma criança sentada em cima de um capô, ouvindo um pai explicar que motor é honesto. Ela pegou o celular. Discou. Quando Simone atendeu, Lorena disse apenas 3 palavras. As únicas que precisavam ser ditas. Ele está pronto. Do outro lado, um silêncio. E então, um som pequeno, contido,
que era o som de alguém que havia segurado muita coisa por muito tempo, chegando finalmente ao limite da contenção. Lorena desligou, colocou o celular no bolso e ficou mais um momento ouvindo o motor que ninguém havia conseguido despertar, cantando no silêncio daquele galpão como se sempre soubesse que ia chegar alguém que sabia ouvir. A casa de Edilson Queiroz ficava numa rua tranquila de casas antigas, daquelas que guardam décadas nas paredes sem precisar anunciar. Lorena chegou com Maurício numa manhã em que o céu estava completamente limpo. O tipo de dia que parece escolhido, embora ninguém escolha essas coisas. Simone os esperava na porta. Havia passado a noite acordada. Isso era visível não apenas nos olhos, mas na postura inteira, naquele cansaço específico de quem não dormiu, porque não conseguia se permitir perder nenhum momento do tempo que restava. Ela abraçou Lorena antes de dizer qualquer palavra, com aquele abraço breve e firme de quem não tem mais energia para a cerimônia, apenas para o essencial. Ele está acordado, disse Simone. Lúcido. Pediu para ser levado para a varanda mais cedo. Ele sabe que eu estou vindo? Perguntou Lorena. Sabe. Uma pausa pequena. Foi a primeira coisa que perguntou quando abriu os olhos. A varanda dos fundos da casa dava para um jardim que havia sido, em outro tempo, meticulosamente cuidado. Ainda tinha sua beleza, mas era a beleza de um lugar que havia aprendido a existir com menos atenção do que merecia, adaptando-se com dignidade à ausência. Havia uma jabuticabeira no canto que ninguém havia plantado intencionalmente. Tinha simplesmente crescido, como certas coisas crescem quando ninguém está olhando, e havia ficado. Edilson Queiroz estava numa cadeira reclinável, coberto por uma manta leve apesar do calor, com aquele tipo de magreza que não é falta de cuidado, mas é o corpo comunicando o que as palavras já não precisam dizer. Os olhos, porém, os olhos eram extraordinários, escuros, atentos, com uma presença que parecia concentrar tudo que o restante do corpo havia cedido. Era o olhar de alguém que havia vivido com intensidade suficiente para que a intensidade encontrasse um lugar permanente nele. Quando Lorena entrou na varanda, ele a seguiu com esses olhos desde o primeiro passo. Ela se aproximou devagar, puxou uma cadeira e sentou na altura dele. Não de pé, não inclinada sobre ele, mas ao nível dele, igual a igual. Senhor Edilson, disse ela, com aquela voz calma que era sua marca. Eu sou Lorena, trabalhei no seu motor. Ele abriu a boca. O som que saiu era pequeno, mas articulado com um esforço que ela sentiu fisicamente. Como ele está? Está pronto, ela disse. Está funcionando. E soa exatamente como devia soar. Algo aconteceu no rosto dele que não cabia em nenhuma categoria simples de emoção. Era alívio, mas era mais do que isso. Era a expressão de alguém que havia carregado uma preocupação por um tempo tão longo que havia esquecido como era não carregá-la, e de repente se lembrava. Simone, parada perto da porta da varanda, cobriu a boca com a mão. Não fez nenhum som. Mas os ombros dela subiram e desceram uma vez. Daquele jeito que acontece quando a pessoa está segurando algo grande demais para o corpo guardar em silêncio absoluto. Maurício ficou do lado de fora. Havia coisas que não precisavam de plateia. Edilson olhou para Lorena por um longo momento. E então, com aquele esforço visível que tornava cada palavra pesada de uma forma diferente das palavras comuns, disse: Minha filha me contou que você entendeu as anotações. Entendi, disse Lorena. O senhor escreveu com uma clareza que nenhum manual técnico tem, porque o senhor não estava descrevendo peças, estava descrevendo intenção. Os olhos dele brilharam. Você sabe o que isso significa? Aprendi com meu pai, ela disse. Ele me ensinou que motor é honesto, que quando algo está errado, ele avisa. Que o problema é que a maioria das pessoas não sabe ouvir. Edilson ficou em silêncio por alguns segundos. E então, com uma lentidão que era deliberada, levantou a mão. Trêmula, mas levantou, e a estendeu na direção dela. Lorena pegou aquela mão com as duas mãos. E ficou assim. Ninguém disse nada por um tempo que foi longo e foi necessário. O jardim estava quieto. A jabuticabeira não se movia. Era o tipo de silêncio que alguns momentos precisam para ser completamente o que são. Depois, Edilson fechou os olhos. Não de cansaço, de algo mais próximo de paz.
Como alguém que finalmente pode descansar porque terminou o que precisava terminar. O carro havia sido transportado com todo o cuidado que merecia. A equipe do centro havia trabalhado na véspera para organizar o transporte. Tobias havia supervisionado pessoalmente cada detalhe do processo, com aquela meticulosidade silenciosa que era sua forma de demonstrar que entendia o peso do que estava sendo feito. O veículo estava estacionado na entrada da casa, visível pela lateral da varanda. Quando Maurício acenou discretamente para Lorena, ela se levantou com cuidado, sem soltar a mão de Edilson de forma abrupta. Foi uma soltura gradual, como se estivesse devolvendo algo que havia tomado emprestado. Senhor Edilson, ela disse baixinho, está na hora. Simone se aproximou. Ajudou o pai a se reposicionar na cadeira para que ficasse com visão direta para a entrada. Havia um cuidado nos movimentos dela que era diferente do cuidado técnico de quem aprendeu a ajudar. Era o cuidado de quem ama e sabe que cada gesto pode ser um dos últimos e, por isso, coloca em cada um deles tudo que tem. Lorena caminhou até o carro. Abriu a porta do motorista. Ficou parada por um instante com a mão na chave. Aquele segundo que existe antes dos segundos importantes, onde tudo ainda está em suspenso. Girou a chave. O motor de Edilson Queiroz acordou novamente. Mas desta vez não estava dentro de um box de vidro num galpão industrial. Estava no jardim da casa onde o homem que o havia preservado por décadas estava ouvindo pela última vez. E o som era diferente naquele espaço aberto, mais rico, mais real, com aquela ressonância específica de um motor que havia sido pensado para existir no mundo, não dentro de paredes. Lorena ouviu, por cima do som do motor, um som diferente. Era Edilson. Não era choro. Era algo anterior ao choro. Aquele som involuntário que escapa quando a emoção é grande demais para o corpo conter sem alguma saída. Um som pequeno, profundo, que durou apenas alguns segundos, mas que preencheu aquela varanda de uma forma que nenhuma palavra preencheria. Simone estava ajoelhada ao lado da cadeira do pai, com a cabeça encostada no ombro dele, de olhos fechados. Segurava a mão dele com as duas mãos, como Lorena havia feito minutos antes. Como se o contato físico fosse uma forma de garantir que aquele momento chegasse até ele completamente, sem perda. Maurício, do lado de fora, estava com o olhar no jardim e as mãos nos bolsos. Um homem que havia visto muita coisa naquele setor e que claramente não havia visto nada assim antes. Lorena deixou o motor cantando por um tempo que foi exatamente o tempo certo, sem pressa, sem cortar. Até sentir que o momento havia se completado. Então desligou com a mesma delicadeza com que havia ligado. O silêncio que veio depois era diferente de todos os silêncios anteriores da história. Era um silêncio cheio, um silêncio que havia recebido algo e estava guardando. Quando Lorena voltou para a varanda, Edilson a esperava com os olhos abertos. Ele disse apenas uma coisa, com um esforço que era proporcional ao peso do que queria dizer. Obrigado, por ouvir. Ela sentiu aquelas palavras chegarem num lugar dentro dela que estava fechado há muito tempo. Não respondeu com palavras, porque não havia palavras à altura. Apenas acenou com a cabeça, uma vez, com aquela firmeza que era sua forma de dizer que havia entendido tudo. A ligação de Danilo Ponte chegou quando Lorena e Maurício estavam no caminho de volta ao centro. Ela olhou para o nome na tela. Ficou olhando por 2 toques. Depois atendeu. Eu soube do que aconteceu hoje. A voz dele estava diferente do tom calculado de sempre. Havia algo nela que ela não havia ouvido antes. Não arrependimento ainda, mas a instabilidade de quem está num lugar interno que não reconhece. Com o Edilson, com o motor. Ele ouviu, disse Lorena. Simples. Uma pausa do outro lado. O relatório daquele trabalho, ele disse mais devagar agora. O motor que você restaurou antes de sair. O que foi apresentado na conferência. Lorena não disse nada. Deixou o silêncio trabalhar. Eu sei o que fiz, disse Danilo. 3 palavras. As mesmas 3 palavras que seu Arthur havia usado numa noite para dizer que havia ouvido tudo, mas vindas de Danilo Ponte, com uma textura completamente diferente, mais ásperas, mais custosas, como algo que precisou de força para sair. Eu sei que isso não desfaz, ele continuou. Mas o Maurício está reformulando os registros históricos do centro, colocando os créditos corretos nos projetos dos últimos anos.
O seu nome vai aparecer onde sempre deveria ter aparecido. Lorena ficou em silêncio por um momento que foi longo o suficiente para ser uma resposta em si mesmo. Você está fazendo isso porque é o certo, ela disse, por fim. Não por mim, pelo trabalho, pelo que ele merece. Sim, disse ele. E havia na palavra uma honestidade que era nova nele. Então tá feito, disse ela, e desligou. Maurício, que havia ouvido apenas a metade dela da conversa, ficou em silêncio por alguns segundos. Você não vai dizer mais nada? Ele perguntou. Não tem mais nada a dizer, respondeu Lorena. O trabalho sempre foi o trabalho. Com nome ou sem nome era real. Ainda é. Maurício ficou quieto. Mas havia no silêncio dele algo que era reconhecimento. O tipo que uma pessoa carrega quando sabe que deveria ter agido antes e que o momento de agir passou sem ela. Eu deveria ter... Maurício. Ela o interrompeu com gentileza. Você mandou a carta. Isso já foi muita coisa. Dirceu estava na oficina quando Lorena chegou. Não estava trabalhando em nenhum carro. Estava sentado na bancada com o caderno aberto, mas o olhar distante. Aquele jeito de quem está processando alguma coisa que ainda não encontrou forma de organizar. Quando ouviu o portão ranger, levantou os olhos. Deu certo? Perguntou. Deu. Ele ficou olhando para ela por um segundo. Como foi? Lorena pendurou o avental no gancho. Ficou em silêncio por um momento, com as costas para ele, como alguém que está decidindo como transformar uma coisa grande em palavras pequenas o suficiente para cabem numa conversa. Foi o tipo de coisa, ela disse por fim, que você trabalha a vida inteira sem saber que é isso que está trabalhando para chegar. Dirceu ficou em silêncio. Depois abriu o caderno numa página nova. Pode me ensinar mais, disse ele. Não só de motor, de tudo isso. Lorena se virou. Olhou para o rapaz que havia chegado sem saber quase nada e que agora fazia a pergunta certa. Não como funciona, mas me ensina. Havia uma diferença enorme entre as duas, e o fato de ele sentir essa diferença já era uma resposta. Pode deixar o caderno, disse ela. O que precisa ser aprendido não cabe em página nenhuma. O telefone tocou quando ela estava fechando a oficina. Era Celeste. Mas a voz não tinha o tom de sempre. Tinha aquela alteração específica que Lorena reconheceu antes de processar qualquer palavra. O tipo de voz que muda quando a notícia é grande e a pessoa do outro lado ainda está tentando encontrar como dizê-la. Lorena, disse Celeste, é o seu Arthur. O portão de ferro ficou parado na mão dela, no meio do movimento de fechar. O que foi? Ele caiu. Dirceu achou ele no chão do quarto. A ambulância já veio. Ele está no hospital. Uma pausa brevíssima. Você precisa vir agora. Lorena soltou o portão. Não o fechou. Não voltou para apagar a luz que havia esquecido acesa lá dentro. Entrou na caminhonete, ligou e saiu pela rua num movimento único e contínuo que era feito de uma coisa só: chegar até ele. Chegar rápido. Chegar antes que houvesse algo que ela não pudesse mais fazer. O motor da caminhonete antiga cantou na rua escura do bairro, levando ela na direção do único homem que havia ensinado que motor é honesto, que tudo que está com problema avisa, que o erro é sempre o lugar onde algo trabalha contra a intenção. E enquanto dirigia, com as mãos firmes no volante e os olhos na estrada, Lorena entendeu que seu Arthur havia avisado. Havia avisado durante semanas, do jeito que ele sabia, em palavras econômicas, em olhares longos, em frases que eram despedidas disfarçadas de conselhos. Ela havia ouvido, mas ouvir e estar pronta eram coisas diferentes. E ela ainda não estava pronta. O corredor do hospital tinha aquela iluminação branca que não faz diferença entre dia e noite. O tipo de luz que existe para ser funcional e acaba sendo desoladora exatamente por isso. Lorena chegou com os cabelos ainda presos do trabalho, o avental deixado na caminhonete, os passos acelerados sem virar corrida porque havia aprendido ainda criança que correr dentro de hospital é aceitar que o pior já aconteceu. Celeste estava sentada numa cadeira de plástico no corredor, com as mãos entrelaçadas no colo. Quando viu Lorena, levantou sem dizer nada e a abraçou. Aquele abraço de quem está passando força porque não tem mais palavras que sejam suficientes. Ele está estável, disse Celeste, ainda no abraço. Mas a médica precisa falar com você. Lorena fechou os olhos por um segundo. Apenas um.
A médica era direta, com a gentileza específica de quem aprendeu que clareza é uma forma de respeito. Explicou o que havia acontecido, o que havia sido feito, o que viria a seguir. Usou termos que Lorena processou de forma fragmentada. Não porque não entendia, mas porque parte dela estava num lugar que a medicina não alcança. O que ficou depois que a médica saiu era simples e pesado ao mesmo tempo. Seu Arthur estava consciente. Queria ver a filha. Ele parecia menor na cama do hospital. Não de forma que diminuísse quem era, mas havia algo no contraste entre aquele homem e aquele ambiente que tornava visível o quanto a oficina Arthur era parte dele. O quanto ele precisava daquele cheiro de óleo e daquele rangido de portão para ser completamente si mesmo. Ali, com os tubos e o barulho suave dos monitores, era como ver um motor fora do capô. Funcional ainda, mas deslocado do contexto que lhe dava sentido completo. Mas os olhos eram os mesmos, sempre os mesmos. Lorena sentou na cadeira ao lado da cama. Não disse nada por um momento. Ele também não. Havia entre os dois um silêncio que era diferente de todos os silêncios do hospital. Era um silêncio de dentro para fora, preenchido com tudo que havia sido construído ao longo de uma vida inteira de pai e filha, que aprenderam a se comunicar pelo trabalho, pela presença, pelo que não precisava ser dito para ser real. Eu ouvi que o motor funcionou, ele disse. A voz estava mais lenta, mas estava ali. Ah, funcionou, ela confirmou. Edilson ouviu. Seu Arthur fechou os olhos por um momento com aquela expressão de quem recebe uma notícia que completa alguma coisa. Você fez o que precisava ser feito, ele disse. Do jeito que eu sabia que você faria. O senhor me ensinou. Não, ele disse com uma firmeza suave que era característica sua. Eu te mostrei as ferramentas. O que você fez com elas foi você. Lorena sentiu a garganta apertar daquele jeito que precede o que ela havia segurado durante todos aqueles capítulos da própria vida. A dor da saída do centro, o peso do silêncio que veio depois, cada manhã que chegou à oficina carregando mais do que uma avental consegue guardar. Tudo aquilo estava ali, naquele corredor branco, e ela finalmente parou de segurar. Não foi um choro de desespero. Foi aquele choro específico que acontece quando a pessoa que estava forte por necessidade finalmente encontra um lugar seguro o suficiente para não precisar mais ser forte. Foi breve, mas foi real. Seu Arthur colocou a mão sobre a dela sem dizer nada. A mão que havia ensinado tudo. A mão que havia pintado o nome da oficina naquele azul específico porque a mãe de Lorena adorava aquela cor. A mão que havia mostrado, décadas atrás, como ouvir o que um motor tenta dizer. Pai, ela disse com a voz reconstruída, ainda tem muita coisa que eu preciso que o senhor veja. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, com aquele quase sorriso que era a forma mais intensa de alegria que ele demonstrava. Então é melhor eu melhorar logo, porque eu conheço você. Não vai me dar sossego. Lorena riu. Um riso pequeno, molhado, daqueles que nascem no mesmo lugar de onde vem o choro e por isso chegam juntos. Semanas depois, quando seu Arthur voltou para casa ainda em recuperação, a oficina Arthur recebeu uma visita que ninguém havia agendado. Henrique Salomão chegou sem paletó, sem assistente. Com o carro que havia alugado enquanto resolvia a questão do motor destruído, um modelo simples, sem nenhum dos excessos que marcavam as escolhas dele. Ele parou na frente da oficina, olhou para o nome pintado na fachada por alguns segundos e entrou pelo portão que rangeu como sempre. Dirceu foi o primeiro a vê-lo. Ficou parado, sem saber exatamente o que fazer, porque reconhecia o homem, mas o homem que estava ali tinha algo diferente do homem que havia entrado meses atrás com o carro de luxo e a arrogância intacta. Lorena saiu do primeiro box quando ouviu o portão. Ficou parada na entrada, enxugando as mãos no pano de serviço. Os dois se olharam. Henrique não estava com o celular na mão. Essa foi a primeira coisa que ela notou. Eu não vim contratar um serviço, ele disse. Direto, sem preâmbulo, como alguém que ensaiou e decidiu não ensaiar. Vim porque eu ouvi aquele motor no centro. E eu precisava entender por que ele me afetou do jeito que afetou. Lorena não disse nada. Esperou. Eu fiz uma pesquisa, continuou ele. Sobre o motor, sobre o Edilson, sobre o trabalho que você fez. Uma pausa.
E sobre o que eu disse aqui naquela manhã, o portão rangeu com o vento leve. Dirceu fingiu trabalhar a poucos metros. O que o senhor quer dizer com isso? Perguntou Lorena, sem dureza, mas sem acolhimento fácil, com a honestidade direta de sempre. Henrique Salomão ficou em silêncio por um momento que tinha peso real. Que eu estava errado, disse ele. Não só sobre o diagnóstico, sobre tudo que veio junto com ele. Eram palavras simples, mas palavras simples ditas por quem nunca as diz têm um peso específico. São custosas de uma forma que qualquer pessoa que já precisou dizê-las reconhece. Lorena o olhou por alguns segundos. E então disse, com aquela quietude que era sua marca: o motor do senhor fundiu porque o senhor não ouviu o que estava sendo dito. Uma pausa breve. E isso já foi a consequência. Não precisa ser também a lição se o senhor não quiser. Henrique ficou com aquelas palavras por um momento. Você poderia ter deixado eu descobrir do jeito mais caro possível, disse ele. Naquela manhã, quando eu saí daqui. Eu avisei, disse ela. O que eu fiz com o aviso já foi suficiente para mim. Havia nessa resposta uma inteireza que não era orgulho. Era algo mais maduro do que orgulho. Era a postura de quem não precisa que o outro sofra para se sentir validado, porque a própria certeza do que fez já bastava. Henrique acenou com a cabeça. Uma vez, devagar. E então fez algo que Dirceu, de onde estava, nunca esqueceria. Estendeu a mão. Lorena olhou para aquela mão por um instante. Depois a cumprimentou, firme, direta, sem excesso. Não foi um perdão dramático. Não foi uma reconciliação de novela. Foi algo mais real do que isso. Foi dois seres humanos reconhecendo um ao outro depois de terem se visto primeiro de formas distorcidas. Henrique saiu pela porta com o mesmo rangido do portão. Lorena ficou olhando para o espaço que ele havia ocupado por um momento. Dirceu se aproximou com uma xícara de café que havia feito sem que ninguém pedisse. Uma herança silenciosa do jeito de Tobias que ele havia absorvido sem perceber. Ele mudou, disse o rapaz. Começou a mudar. Lorena corrigiu. Que é diferente. Mudar de verdade leva tempo. Leva repetição. Leva escolhas que ninguém vê. Dirceu ficou pensando nisso enquanto bebia o próprio café. E depois, com aquela testa franzida de quem está conectando pontos, como um motor sendo calibrado, Lorena o olhou. E dessa vez o quase sorriso chegou completamente. Exatamente como um motor sendo calibrado. Edilson Queiroz partiu algumas semanas depois, numa manhã tranquila, com Simone ao lado. Simone ligou para Lorena naquele mesmo dia. Não para dar notícia. A notícia estava implícita no tom da voz. Ligou para dizer uma coisa específica. Ele passou os últimos dias mais em paz do que eu ouvia há muito tempo. Uma pausa onde cabia tudo. Você deu isso para ele. Lorena ficou em silêncio por um momento. Ele já tinha, disse ela. Eu só devolvi o que era dele. Seu Arthur voltou à oficina antes do que os médicos recomendavam e depois do que Lorena havia pedido. O que era, para quem o conhecia, exatamente o prazo esperado. Chegou numa manhã, empurrou o portão com o ombro no canto de sempre, ouviu o rangido como quem ouve uma saudação e foi direto para a cadeira que havia colocado perto da bancada para os dias em que ainda não conseguia ficar de pé por muito tempo. Ficou ali, observando Lorena e Dirceu trabalharem lado a lado no primeiro box, observando a forma como ela explicava sem explicar, mostrando, deixando ele tentar, corrigindo com precisão cirúrgica sem retirar a autonomia do aprendiz, do mesmo jeito que havia feito com ela décadas atrás. Depois de um tempo disse, para ninguém em particular, com aquela voz pausada de quem pensa duas vezes antes de falar: motor é honesto. Dirceu levantou os olhos, sem entender completamente. Lorena entendeu. Entendeu como se entende algo que foi plantado há muito tempo e que finalmente, naquele momento específico, deu o fruto que sempre estava guardado dentro dele. Virou-se para o pai. E havia no rosto dela a resposta completa para tudo que havia começado com um portão rangendo, com uma humilhação pública, com um envelope amassado, com um motor que ninguém sabia ouvir. Motor é honesto, ela repetiu. Ele faz exatamente o que está sendo feito com ele. Seu Arthur a olhou com aqueles olhos que haviam visto tudo desde o início.
E foi a primeira vez, em toda a história, que ele sorriu completamente. Y no me da ni la armadura. Parémosla. Yo sí te cargo de tu persona. Sí. El problema es que ahora estoy rodeada. Por alguna razón. Mira, viste, me están campeando. Qué chistoso. Pareciera que tengo un spawn al lado. No quiero ni mirar. Es que quiero salir, si es el tema, quiero... Casi me mata. Bueno. ¿En qué era? ¿Para dónde tengo que ir yo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy yendo para el otro lado? Mamita. ¿Por qué están tan lejos? No lo sé. Ya vamos rápido nomás y... ¡Oh, qué rabia! Venga, Oh, por... ya, hombre, te digo que estoy bien. Y no me dicen, y no me mires, sirve otra cosa. Todo por una mochila. Dejé la embarrada por una mochila. Hola. Hay que ser cordiales. Lo peor es que voy a meterme y me van a matar de nuevo. Saluda como hombre, ¿ves? Suba aquí, qué lindo, lo voy a guardar. Mira, es que yo solo quiero un hámster, tan difícil iba a ser. Listo. Suba para game. ¿Qué es esto? No me sirven. Hola, Kaki, ¿cómo estás?
Yo bastante bien. Un poco estresada, pero bien. ¿Y tú? Oh. Come on now. No, así tranqui. ¡Ah! No te lo puedo creer. Uy, mira acá. Miau. Estoy cerca del spawn. Voy a venir a vivir acá, no me importa. Basta, no lo recuerdas. Ay, me estoy equivocando, muerte. O sea, primero estábamos así como ajajajaja, chistoso, pero después le dije que no me hablara más. Zapatilla de Venus. Ah, bueno. Chicas, ustedes tienen que entender que yo... A mí me da vergüenza. De gente desconocida. Es que sí. Catch. Baby. Más encima me dicen VTuber. Que no tiene nada de malo, me cambian la VTuber, pero... No sé, dicen que soy VTuber. Se lo sacaron de la polla. Quiero ver que rebote. Dum 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 bye. Dum 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 dum. Dum 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 bye. Te voy a hacer llorar. Válvula. Espectacular. Mira, cojones. Allá abajo hace calor. La noche más linda. Pero es algo superior. Hasta que se comenzó. Estamos desbloqueados cuando ella baila. Debajo está minifalda. Ok, ignora. ¿Qué cosa? ¿Ignorarte qué? Dum 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 dum. Y rompe. Dum 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 dum. Bye. Cosa. Mil maneras antes de morir. Baby. Allá abajo hace calor. Traje ventilador. Darte la buena noche más linda, pero es algo superior que se esconde el sol. Necesito una vaca. Ahora con urgencia necesito matar una vaca. Le rebote, dum 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 bye. Dum 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 y rompe, dum 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 bye. Se llora. Mira
mira, pero es que estos son tan bonitos. Yo quiero uno para mi casa. Oye, ¿de dónde te saco un slime? Yo quiero uno. Quédate acá siempre, por favor.